Muito boa noite, pessoal. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Matheus, sempre presente, seja bem-vindo. Karine, que coisa boa. É uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite, Isaura, querida Isaura, coisa boa. Elson já está aqui a postos, daqui a pouquinho eu lhe convido, meu amigo. Vamos dar só 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Heitor também, seja bem-vindo, sempre presente aqui nas nossas lives. A querida Márcia, seja bem-vinda, Márcia. A minha amada esposa também. Hoje vamos falar sobre amor, né? Então, a presença da minha esposa aqui é importante demais. Daiane, seja bem-vinda, boa noite também. Marluze, Milena, Solidade. Solidade também está sempre presente, né? Tenho acompanhado aqui o seu nome, Luana. Olha aí, que coisa boa, gente. Hoje é uma temática realmente mais do que pertinente para os nossos dias. Eu vou até compartilhar algumas informações que eu recebi recentemente, né, que tem tudo a ver com a temática que nós vamos abordar hoje, mas eu já aproveito para incentivar aí você a convidar amigos. Tem essa setinha aí que parece uma pipa. Com ela você pode, então, fazer o convite para seus amigos, para suas amigas. Raíssa, seja bem-vinda. Pois é, rapaz, quer dizer que o Elson é um ex-aluno, Márcia, coisa boa. Sinal de que teve bons formadores, então, viu? Que bom, gente. Então aproveitem aí, convidem mais pessoas, divulguem, para que a gente possa, daqui a 30 segundinhos, iniciar, então, mais uma live promovida pela Blay, e dessa vez com, né, também uma pessoa muito querida, não apenas por mim, mas tenho certeza que por todos vocês também. Boa noite, Lúcia. Gente, eu vou então aproveitar para convidar aqui o meu querido Ellison. Boa noite, meu amigo. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha, que Que alegria. alegria dividir esse momento aqui com você. Realmente uma grande honra. É uma honra para mim, viu, Alisson? Que alegria, viu? Muito obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui com todos vocês. Que bom, veja, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né? Nós tivemos uma mudança inesperada no nosso calendário, mas eu acredito que todas as coisas cooperam, né? Nós teríamos a live hoje com o professor Marcos Túlio, lá de Recife, mas em virtude de alguns problemas, ele terminou tendo que solicitar o adiamento da live dele. E aí eu Certo. aproveitei então, né, e pensei na possibilidade de convidar o Ellison, que prontamente se dispôs a estar aqui conosco. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigado aqui pela sua colaboração, pela sua disponibilidade. Natan já colocou ali que não é Débora que está, minha esposa, mas é ele. Então, então preciso fazer menção aqui a ele, porque senão depois ele puxa minha orelha. Claro, com certeza. Veja, Elson, a gente tem sempre, né, nas nossas lives aqui, primeiro dado a oportunidade para que o convidado, né, o entrevistado, ele possa brevemente se apresentar, falar um pouquinho da relação dele com a logoterapia. Mas eu sempre gosto de falar um pouco da minha impressão pessoal também acerca das pessoas que eu entrevisto. Afinal de contas, são pessoas que eu conheço, né, pessoas que eu tenho algum contato, né? E você, apesar de não conhecer há muito tempo, mas eu acompanho um pouco do teu trabalho, a gente já teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, de conversar um pouco, né? E sem dúvidas, o trabalho que você tem feito hoje é um trabalho muito relevante, é um trabalho muito bonito, né? Não apenas as suas publicações, mas
principalmente o trabalho que você tem feito nas mídias sociais, né, os vídeos que você tem feito. Eu achei muito interessante porque eu faço parte de um grupo na verdade, de muitos grupos de WhatsApp. E um desses grupos é um grupo de psicólogos da Paraíba. E aí, Sim, enfim, não tem como você acompanhar tudo de todos os grupos, mas um dia desse eu olhei lá um vídeo, o pessoal comentando um vídeo e elogiando muito esse vídeo. Eu disse, rapaz, então vamos ver que vídeo é esse, né? Vamos aqui acompanhar. E para minha boa e grata surpresa era o seu vídeo, né? Aquele vídeo que você fala sobre a psicologia, então, né, veja que coisa legal. Isso muito mostra que você legal. realmente tem feito um trabalho muito bonito, né? E para mim realmente é uma grande alegria poder receber você aqui, poder abordar essa temática tão necessária, né? Não apenas nos últimos anos, mas também especialmente nesse período de distanciamento social, de quarentena, né? Que nós temos visto aí muitos conflitos surgindo, principalmente no contexto familiar, e que, sem dúvidas, o amor, então, tem um papel muito importante dentro desse contexto, né? Mas, meu amigo, se apresenta aí para nós, para quem ainda não lhe conhece. Claro, muito obrigado, Alisson, por esses comentários aí. Uma alegria estar aqui. Eu tenho trabalhado, né, como psicólogo clínico há 11 anos. Fiz a minha formação em logoterapia, grande parte na Sobral, aqui em São Paulo. Eu moro em São José dos Campos, é onde eu atuo. E depois eu fiz a pós-graduação na PUC do Paraná, lá em Curitiba. E compartilhando, né, desse conhecimento tão rico de professores que nós tivemos e temos em comum, né, a Marta Iglesias, o Cláudio Garcia Pintos, tantas pessoas maravilhosas. A logoterapia mudou o meu rumo na psicologia completamente. Eu conheci a logoterapia no meu último ano da psicologia da graduação. A Márcia Coutinho, né, era minha professora, e uma jornada, né, que eles fizeram lá na universidade, convidaram a Mariluce da Sobral, e aí eu conheci a logoterapia. Mas dá para nós uma visão completamente diferente do ser humano, da vida, da psicologia, e aí a gente começa, e eu tive esse privilégio de poder começar minha prática clínica com essas abordagens, né, com esses recursos. Hoje, Alisson, o que eu tenho feito? Além da clínica, que é o meu principal trabalho, eu também estou fazendo parte do Conselho Internacional de Psicólogos, que é Fantástico. a segunda instituição mais antiga de psicologia, a segunda instituição internacional mais antiga. Isso está sendo também um privilégio, porque estou tendo contato aí com psicólogos de outros países, de outros lugares. Essa instituição tem um assento consultivo lá na ONU, em Nova York, e frequentemente nós temos reunião com essas senhoras, né, psicólogas pioneiras, né, lá nos Estados Unidos e na Holanda, enfim, e está sendo muito rico. Até para a gente criar introduzindo já esse tema de hoje, né, Alisson? Como que é bom, né? A gente se encontrou no congresso da ABLAI, né, há 2 anos, lá em Ribeirão, né, Ribeirão Isso. Preto. Essa conectividade, esse encontro, né, dos psicólogos de diferentes lugares, eu acredito que seja um recurso que a sociedade tem e deveria usar mais para poder conectar esse humano, né, a visão do ser humano, não é? Porque nosso trabalho é um trabalho muito privilegiado, né, Alisson? Ser psicólogo é um privilégio, porque a gente senta no nosso consultório e visita os universos, né, das pessoas que vêm, procuram o nosso trabalho, e aqui elas se despem, né, da sua verdade, né, nessa busca pela verdade pessoal. E eu acho que é aí que a gente pode contribuir muito com a sociedade, porque o olhar que a gente tem é um olhar privilegiado, né? Nós não estamos apenas lendo os jornais,
Nós não estamos apenas analisando as estatísticas econômicas, nós estamos tendo um contato contínuo, semanal, quinzenal, com a essência do ser humano. Isso é um privilégio, mas também é um recurso que a sociedade deveria usar mais, e eu acho que cabe a nós, como psicólogos, também colocar isso à disposição, e isso que nós estamos fazendo aqui, e a Blay tem feito de uma forma tão magistral também. Não, excelente. Realmente a gente tem, mais do que nunca, né, de quebrar aquele estereótipo que foi criado durante muitos anos, né? Ele se manteve muito firme de que a psicoterapia ela é destinada apenas para quem tem algum problema mental, alguma psicopatologia, vamos assim dizer. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto realmente uma mudança nessa visão que havia sobre a psicoterapia. E mais do que nunca, eu acredito que a logoterapia ela tem muito, muito a contribuir. Não apenas no contexto clínico, né, da nossa atuação enquanto psicólogos, nesse acolhimento ao outro, mas efetivamente em diversas outras perspectivas, especialmente também numa perspectiva social, né? E a gente tem aí pensado em muitas coisas a partir da Blay também, pautado, baseado na logoterapia. Eu acredito que esse ano ainda nós teremos aí muitas propostas, né, muito pertinentes para os dias que nós temos vivido, a partir então da própria logoterapia, né? Então eu acho que realmente é um tempo muito oportuno para nós falarmos sobre isso, para nós abordarmos essas temáticas, especialmente então também a temática que nós temos para hoje, né? Meu amigo, como falar então de amor em um tempo onde o amor está tão banalizado, né? Onde o amor, ele, de certa forma, ele foi deturpado, né? Eu brinco nas minhas aulas, quando eu falo sobre logoterapia, de que, de certa forma, as pessoas hoje realmente banalizaram o amor, a ponto de não se conhecerem, por exemplo, no carnaval, e vão lá e dizem o quê? Vamos fazer amor, né? Então a gente vê realmente uma deturpação do real sentido do que é amor. Mas antes de nós falarmos sobre o amor em si, eu queria compartilhar assim, com você algumas informações que eu recebi de alguns amigos, especialmente um amigo que é psiquiatra. Ele me convidou para participar com uma live com ele amanhã para falar sobre relação, né, familiar, conflitos familiares em tempo de quarentena, e ele compartilhou comigo alguns dados recentes. Ele diz assim, olha, Alisson, lá no Japão, o próprio governo está facilitando para que os homens, os maridos, possam alugar kitnets para evitar os conflitos com as esposas. Aí eu disse, como assim? Bom, a gente tem visto outras pesquisas também apontando, né, para o aumento, não apenas na violência contra a mulher, mas também no conflito nas relações familiares, especialmente as relações conjugais. E o que eu fico realmente me perguntando, né, qual é o lugar do amor em tudo isso que nós temos visto, né? Como é que a gente poderia olhar, então, para essa realidade que é cômica para não ser trágica, né? Mas que, sem dúvida, está diretamente ligada a essa pauta, a essa questão do amor, não é mesmo? Olha, Alisson, você toca alguns pontos que eu acho são muito importantes para a gente tentar fazer uma introdução sobre o tema. Primeiro, a questão do amor, como os gregos definiriam lá, o amor eros, que seria esse amor apaixonado, quando a gente fala de casal, quando a gente fala de namoro, de casamento, de relação amorosa entre duas pessoas apaixonadas que se amam. Esse é um tema, né, que a gente pode tocar aí no que se refere ao aumento da violência doméstica, aos casos de separação, vários países reportando isso, né, o aumento em números de separação, de divórcio, nesse período de crise, nesse período de quarentena, de pandemia, e o amor filia, que é o amor solidariedade, né? Esse amor da amizade, esse amor da fraternidade, que é também um tema importantíssimo de ser falado hoje, em que nós vivemos, em que um vírus expõe para nós
essa grande verdade que muitas vezes nós temos medo de admitir, que nós somos um, né? O chinês está lá do outro lado do mundo, o italiano, o espanhol, o americano, estamos todos no mesmo, conectados por esse vírus que nos faz parar e pensar, olha, peraí, né? Precisamos pensar na humanidade como uma, como o próprio Viktor Frankl vai dizer quando ele usa aquele termo do monantropismo, né? Que é o saber que a humanidade é uma só. Eu quero voltar nesse tema, né? Eu queria até ler aqui uma citação do Franco para a gente pegar esse tema, mas vou pegar esses dados que o seu amigo levanta aí também para a gente falar dos casais, né? Então, quando a gente fala do amor, que é o sair de si em direção ao outro, Viktor Frankl fala isso, né? Quer dizer, a essência do ser humano é a autotranscendência. Ser humano é per si, né? Ele usa essas palavras. A essência do ser humano é realmente ir ao encontro do outro. Então, ser humano é estar direcionado e ordenado para um outro. Seja uma tarefa a ser realizada, seja um homem, uma mulher, uma pessoa a ser amada, seja um Deus a ser servido. Então, essa é a essência do ser humano. O que nós vivemos e que foi criticado pelo próprio Viktor Frankl 100 anos atrás, né, no início do século passado e ao longo da vida dele toda, né, até ele falecer em 97, e também criticado por outros autores, como a própria Edith Stein, né, a filósofa Edith Stein, essa visão de uma psicologia, de um ser humano que precisa responder aos seus instintos, né? Então, essa coisa de que o ser humano não é capaz de sair de si. Então, muitos de nós, nossas gerações, fomos educados com isso. Não, olha, ser homem é ter o prazer, é ter a última voz em casa. Ser homem é não ouvir ou não se subjugar pela mulher, pela esposa, né? Ser mulher Então, a gente tem uma visão na nossa sociedade, na nossa cultura, de imposição e não de complementariedade. Casamento é isso, né? Então, o que nós estamos vendo, talvez na pandemia, na quarentena, no isolamento social, em que os maridos são obrigados a conviver com suas esposas, na verdade, ali a manifestação de um problema que já existia, né? Então, se a relação é uma relação de complementariedade, mesmo na quarentena, mesmo no isolamento, o casal vai encontrar o jeitinho de se conviver. Mas se tem essas visões equivocadas, o eu fala mais alto, né? A inflação do ego fala mais alto, aí realmente é a prova de fogo, né? É uma prova de fogo. Eu fico pensando, Edson, que será que a gente não tem, na verdade, visto, né, como decorrência aí de todos esses conflitos, ou melhor, esses conflitos, na verdade, são um reflexo da incapacidade que muitas vezes as pessoas têm tido de se relacionarem efetivamente, de estarem com o outro, porque uma reflexão que eu tenho feito é que, de certa forma, nós vimos em um ativismo tão grande, cara, tão desenfreado, que de alguma maneira as pessoas estavam tão próximas fisicamente, mas tão distantes afetivamente também, né? Então, às vezes, elas dividiam o mesmo teto, dividiam a mesma cama, mas de alguma maneira não compartilhavam a vida. E de alguma forma essa quarentena, esse confinamento tem levado as pessoas a perceberem isso, de que elas muitas vezes estão se deparando ali com quase que um desconhecido, né? E como resgatar, Sim. então, meu irmão, o amor dentro de situações como essa, onde as pessoas, de alguma maneira, estavam meio que
perdidas, afastadas umas das outras. Eu também atendo casais, né? E, e é muito comum você ver e analisar na vida do casal esse movimento diário, a rotina diária. Então, todos nós sabemos, né, o ser humano ele se apega a uma rotina, ele cria uma rotina e ele se acomoda nessa rotina. O nosso cérebro ele tende a se acomodar. E de tempos em tempos você vê que muitas vezes muitos casais, né, cada vez mais, têm demonstrado situações assim, em que o homem, por exemplo, ele está trabalhando fora, ou a mulher, e ele não tem vontade de voltar para casa. Então, ele tem mais prazer em ficar no trabalho, em fazer hora extra, em sair para o happy hour com os amigos. Então, você busca várias atividades, mas a gente sabe também, como psicólogos, que o ativismo é uma fuga de eu mesmo, de mim mesmo. Então, essa rotina, né, imediatista, sem tempo para reflexão, sem tempo para o encontro com a mulher, com o homem, com esse par que eu formo por amor, é também uma dificuldade de encontro comigo mesmo. E aí a gente vê, fazendo uma relação com um índice, né, da depressão que cresce vertiginosamente, de forma muito preocupante, o número de suicídios, enfim, a gente sabe desse vazio existencial que o homem moderno enfrenta, talvez mais do que antigamente, porque a gente não tem tido tempo, mas não apenas tempo, tempo a gente sempre tem, a gente não tem priorizado esse encontro, né? Então, em nome das necessidades. Então a gente vê aí, né, ou o casal quando está junto, está ali, né, na internet, cada um no seu celular, e vai para a cama com o celular, né, e cria esse comportamento obsessivo. A Marta Iglesia, ela fala bastante sobre isso, né, que ela acredita que esse seja o mal da modernidade, o grande mal, né, dos nossos tempos, né, a obsessividade. Então, estamos obsessivos, né? E a obsessividade é uma fuga de mim mesmo. Resumidamente, eu acho que a falta do encontro com o outro é a falta do encontro comigo mesmo. E aí você pergunta como fazer? É justamente um voltar para esse encontro pessoal, que não é fácil, né? A gente procurar uma terapia para falar das nossas mazelas, mas também para procurar o que há de bom dentro de nós, né? Mas é um caminho corajoso, é um caminho possível, que a psicologia nos ajuda, a logoterapia nos inspira, nos ajuda nisso. É Você falou de totalmente coragem, possível. né? Frankl disse que, lá no livro A Vontade e Sentido, o homem precisa de coragem para estar só, né? Entre outras palavras, Exato. ele precisa de coragem para contemplar a própria vida, né? Então, sem dúvidas, é um tempo que nós precisamos aguçar essa coragem nas pessoas de contemplarem não apenas as suas relações, mas, acima de tudo, também de contemplarem a própria vida, né? E aí me Sim. faz perceber, Edson, assim, que visão Frankl traz a partir de todo esse contexto que nós estamos falando, né? De todas essas demandas que têm se acentuado nesse período de quarentena. Qual é a visão que o Frankl nos apresenta, né, sobre o amor, de como ele, né, faz uma relação então do amor com até mesmo esses aspectos, né, da fuga que o ser humano muitas vezes tem buscado como compensação para o próprio vazio existencial? Como é que o Frankl poderia colaborar conosco nesse sentido? Pois a gente vê aí uma dependência, talvez até mesmo um vício, a essa adrenalina, a essa dopamina das experiências, não é? Então, eu ir num jogo de futebol e torcer para o meu time, eu tenho essa adrenalina. Eu talvez sair com os meus amigos, eu entrar na internet, ver filmes de ação, ou eu entrar nas discussões online, né, com essa paixão, com essa
essa busca por uma adrenalina em que eu preciso fazer parte de um lado para eu poder brigar. E tudo isso gera, a gente sabe, gera essa química dentro de nós. Mas o encontro do amor também gera essa química. E de uma forma muito mais regrada, muito mais equilibrada, né? Então, o encontro com o outro, e Frank tem várias citações, no meu livro do Heróis da Nossa Existência, eu coloco lá toda essa psicologia do amor de Viktor Frankl, né, com muitas citações, né? Uma dessas citações, né, Frankl diz o seguinte: a entrada na dimensão supra-humana, efetivada na fé, fundamenta-se no amor. Então, essa visão de que, para eu acessar algo superior, eu preciso realmente amar. E Franco vai dizer que o amor é a quintessência da sabedoria. É romântico, né? E Franco vai falar não só da teoria, mas na prática, né, Alisson? Quando ele fala, quando ele relata no campo de concentração que ele, por várias vezes, ele se via ali, né, trabalhando à noite, com os pés congelando e comendo lá um pedacinho de pão, um pouquinho de sopa no dia inteiro e trabalhando 14 horas por dia, 18 horas por dia. E que muitas vezes o que ajudou ele a superar momentos de totalmente vazio e desespero foi lembrar. Lembrar de quem? Da esposa, da pessoa amada, né? Ele não sabia se ela estava viva, se ela estava morta. Posso ler um textozinho aqui sobre isso, do Frankl? Por favor. Algumas linhas, bem rápido. Ele diz assim, olha, lá no livro Em Busca de Sentido, meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua falando comigo. De repente me dou conta, nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, na palavra dos filósofos, que a sua presença e o seu estar aqui comigo podem ser reais sem a sua existência física em si, independentemente do seu estar com vida. Aí, quando eu falo dessa frase aqui nas aulas, aí as alunas dizem, professor, esse amor não existe mais não. Eu queria um Frankl hoje, Frankl não existe mais. Eu disse, poxa vida, será que realmente não existe, Edson? O que é que você acha? Me diga aí. Esse amor, ele acabou. É impossível de nós vivermos esse amor enquanto a compreensão do outro, não naquilo que ele pode me dar, mas naquilo que ele é enquanto essência, naquilo que ele também pode vir a ser, né? Pois eu me lembro que uma vez, dando uma palestra para mulheres, né, com o tema Compreendendo os Homens, eu também fiz essa citação e falando da busca pelo sentido da vida, que é uma busca de todos nós. E aí uma menina levantou a mão e falou, mas os homens sabem disso, né? Pois a gente sabe que a vida, ela nos ensina. E talvez as grandes lições, elas sejam aprendidas, infelizmente, na dor. Porque nós, muitas vezes, somos pegos pelo limite. E muitas vezes é a dor que nos limita. Essa inflação, né, do ego, do prazer, da busca pelo prazer, Elizabeth Lucas também fala sobre isso, da sociedade moderna. Não é à toa que os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, síndrome do pânico, que o vazio existencial, que isso cresce na nossa sociedade porque é uma consequência dessa busca obsessiva, dessa busca equivocada pelo eu mesmo, né? Pela primazia do eu. Por quê? Porque o amor, né? E eu gosto de escrever e de falar muito sobre isso. O amor, ele não é um sacrifício.
né? Então, assim, talvez na nossa moral judaico-cristã, a gente faça essa ligação de que amar é um sacrifício. Então, não, eu tenho que ser fiel à minha esposa porque é um sacrifício, porque eu prometi para Deus. Mas, na verdade, o amor me realiza como ser humano. Porque, como o Frank vai dizer, ser humano é estar direcionado a ordenar-se para o outro. Então, nesse movimento de ordenação para o outro, não há frustração, não há desespero, porque há um equilíbrio do meu movimento, da minha atitude com a minha consciência. Por quê? Porque eu sei que eu não devo nada. Por quê? Porque eu estou constantemente preocupado, voltado para oferecer o meu melhor para o outro. Ainda que eu falhe, né? Ainda que eu manifeste minhas falhas, ainda que eu erre muito, né? Minha esposa fala, né, Ellison, você tem que me ajudar mais aqui em casa. Meu Deus, mais? E sim, eu preciso entendê-la, eu preciso compreendê-la. É um desafio. Se hoje a gente vira essa inflação, né, dos transtornos, talvez porque a gente perdeu ou estamos perdendo, essa humildade nessa relação de entrega, né? Isso que Frankl fala, e que muitas vezes pode parecer um romantismo, né, de um filme de romance, na verdade, é a mais pura verdade da realidade humana. Ser feliz significa entregar-se, né? Porque, realmente, repito, não há frustração na entrega. Há frustração onde? Na exigência. Ela não me ama como eu gostaria. Oh, ele não olha mais para mim Não como me faz mais olhava quando nós feliz, nos né? casamos. Exato. Né? Nossa, quando namorávamos, ele fazia isso, ela fazia isso. Agora, então, é sempre o outro que precisa me amar. E aí eu me perdi já completamente, porque eu estou deixando essa pérola preciosa que tem dentro de mim, que se realiza no movimento, eu estou abafando isso. E isso é o amor, né? Essa é a capacidade de amar. Pois é, eu estava aqui você falando e me fez lembrar, eu gosto muito nas minhas aulas de citar casos, né? Seja de pessoas que eu já atendi ou casos da própria vida mesmo. E me fez lembrar muito um caso de um casal que eu atendi, e eu atendi muito mais ele do que ela. Então, em um determinado momento, né, ela quase que abriu mão do casamento, da relação, e ele ficou naquele dilema, enquanto homem, de lutar pelo casamento ou de também abrir mão e seguir a vida. E nesse diálogo, né, nesse processo, ele começou a compreender o valor que havia naquela relação. E até que ele começa a entender que amar não é uma mera comodidade, amar não é simplesmente uma mera satisfação, né, de prazeres, mas amar é, acima de tudo, uma escolha, né? Eu comecei a trabalhar com ele essa reflexão do que é realmente escolher amar, né? E foi muito interessante para fechar aqui essa ideia, porque em um determinado momento ele começou a investir na relação, investir no casamento. E passou um mês, 2, 3 meses, e ele não conseguia ver muito resultado prático nela, né, de mudanças nela, a partir do que ele estava fazendo. E aí eu começava a dialogar com ele, né? Quando ele começava a esmorecer um pouco, eu disse, olha, como é que você vai se sentir se você simplesmente desistir de tudo sem ter plena convicção de que você deu o seu melhor? Ele disse, é mesmo, né, Alice? Realmente, eu fiz uma escolha lá atrás, eu preciso ser fiel à minha escolha, de dar o meu melhor. Se eu vou conseguir reaver o meu casamento, eu não sei, mas eu vou ter a minha consciência tranquila de que eu fiz a minha parte. E essa questão, Elson, de amar enquanto uma escolha, não a partir do que o outro tem a me oferecer, mas a partir de efetivamente aquilo que eu tomo consciência do valor que há na outra pessoa. Será que esse não é um dos grandes aspectos que tem faltado hoje? É de as pessoas realmente aguçarem a consciência e compreenderem
né, essa visão magnífica que Frankl traz do amor, enquanto, acima de tudo, uma atitude de autotranscendência, em que muito mais eu saio de mim em direção a do que necessariamente eu recebo de. Né? Então, será que não falta a gente aguçar muito mais essa perspectiva para as pessoas, ou as pessoas abrirem a mente, a consciência, a perceberem isso? Sim, sem dúvida. Enquanto você falava, eu vi aqui que a Maria do Carmo Aniversário da contribuía aí Marta, né? né, não vi, não vi. É aniversário da Marta? Eu vi outra coisa. Ela colocou aqui, a Carminha. Ah, uau, olha aí, aniversário da Marta. Parabéns a Marta, então, nossa querida. Mas eu vi uma outra parte da Maria do Carmo falando sobre diferenciar essa realidade biológica dessa realidade noética, né, no amor. Né? O amor, a essência, né, do amor, da capacidade de amar, está justamente nesse núcleo noético, né, nesse lugar do ser humano que não adoece. Então, quando diz, o amor acabou, né, o Cláudio falava isso nas aulas lá em Curitiba, ele falava, o amor não acaba, né? Mesmo a pessoa que se separou faz questão de dizer, né, o meu ex-marido, né, a minha ex-mulher, porque o amor não acaba, né? O amor está lá, de alguma forma. Talvez você mude a forma de viver esse amor, mas o amor não acaba. Mas olha, esse amor que não acaba e que é noético, e como você diz, a opção, né, a escolha, a decisão está justamente nessa essência espiritual, por assim dizer, existencial, noética, noogênica, né, do que na nossa necessidade instintiva, intuitiva, física, né? Então, o que faz com que eu acesse o sentido da minha vida também é tocar partir dessa minha essência, né? Então, a minha saúde psíquica, que também é a minha saúde existencial, ela depende de que eu toque e de que a minha vida seja comandada a partir da minha essência. E amar e decidir amar faz bem para a saúde, né? Amar faz bem para a saúde. É um fator protetor, viu? Isso. As pesquisas já apontam para isso. Isso. Exato. Preventivo, né? E olha que interessante, porque qual é o oposto do amor? Né? O oposto do amor tem a ver com o desprezo, né? O desprezar o outro, o não conhecer, o não perceber o outro. Mas quando que isso acontece? Quando eu estou mal, né? Quando tem o narcisismo, por exemplo, né? Então nós estamos privilegiando na nossa sociedade comportamentos narcisistas. Então nós aplaudimos o narcisismo nos meios de comunicação, nos ídolos que escolhemos, né, na música, no esporte, na política. Né? Então, a gente, né, o narcisista, como ele é forte, como ele brada, como ele defende o que é dele. E estamos desprivilegiando o que há de melhor no ser humano, que é esse olhar para o outro. Então, quando nós falamos nisso, né, que as pessoas, quando você falava, né, puxa, como que a gente olha para as pessoas hoje e se está faltando amor, a culpa é do ser humano, a culpa é da pessoa que não está conseguindo amar, acessar esse amor, né? Porque eu acho que o ser humano, né, Alisson, quando a gente vê o ser humano de perto, e a clínica nos propicia isso, a gente sabe que a pessoa humana, ela busca o amar, ela busca oferecer o seu melhor de alguma forma,
Só que talvez a gente foi criando, né, sistemas sociais que desprivilegiam tanto esse doar-se que as pessoas não, não se sentem, elas se sentem, na verdade, fragilizadas quando elas amam, né? Quando o marido chega para os amigos e fala, ó, tenho que ir embora, porque eu tenho que ajudar minha esposa a pôr os filhos na cama. Ó, né? Aquela visão machista, né? Como assim, né? Então, a gente precisa mudar a cultura, né? A gente precisa dizer, cara, homem, sabe o que é um homem de verdade? Homem de verdade é aquele que dá a vida pela sua esposa, pelos seus filhos. Isso é ser homem, né? Isso é ser um caba da peste, não é? Ellison, veja só. Ah, eu tava duas questões assim que eu queria ainda abordar dentro do nosso tempo. Uma, Frank ele vai falar sobre a sexualidade, a eroticidade e o amor, né? Fazendo um paralelo, uma menção então às dimensões física, psíquica e também a dimensão neológica. É possível nos dias de hoje nós vivermos, não apenas teorizarmos, filosofarmos, mas nós vivermos essa capacidade tão sublime de amar o outro realmente na essência do outro. Frank traz algumas frases, cara, fantásticas, né? Sim, sim. Ele diz assim um amante entrega-se ao tu, experimenta um enriquecimento interior que transcende esse tu. O cosmos inteiro torna-se para ele mais vasto e mais profundo na sua valiosidade. Resplandece nos raios de luz daqueles valores que só o enamorado sabe ver, pois afinal não faz cegos o amor, mas sim videntes. Cara, que coisa fantástica, né? Ah, é muito lindo, meu irmão. Mas sabe o que eu acho É, muito interessante? É porque as pessoas às vezes acham textos e frases e pensadores, né, com ideias muito bonitas, mas elas têm uma grande dificuldade de trazer isso para a vida diária, para a vida prática, de vivenciarem esse amor. E a pergunta que eu faço é possível, cara, nós trazermos isso para a nossa vida, e não apenas na nossa relação conjugal, na nossa relação familiar, mas para a vida, né? Frankl, especialmente, era uma pessoa que todas as pessoas que conviveram com ele têm esse mesmo discurso. O quanto ele tinha uma profunda sensibilidade de perceber o outro. O quanto ele estava realmente entregue por inteiro para acolher o outro, independente de quem era esse outro. Né? Então, é possível a gente viver isso nos dias atuais? O que é que você acha? olha, é, a possibilidade, né, do encontro com a minha essência, com o que eu tenho de melhor, ela é constante, né, na nossa vida. E acreditar nesse ser humano doente, né, mesmo que ele demonstre toda uma enfermidade de desamor, né, se é que nós podemos chamar assim, o desamor como um sintoma de enfermidade da alma, né, da existência, é sempre possível. Não é só possível, mas eu acredito que tenha uma emergência, né? Tenha uma urgência dentro de cada pessoa que, que bate ali na sua consciência para dizer, olha, você não está no caminho certo, você não está fazendo o que você deveria fazer. Agora, o ser humano também precisa ser educado. Educado em que sentido? Ele precisa ver modelos de vivência saudáveis para ele aprender e talvez facilitar para ele esse caminho. No Heróis da Nossa Existência, eu tive alguns feedbacks que eu achei muito importantes. Uma senhora, uma vez me disse, ela já nos seus 70 anos, ela disse, Ellison, se eu tivesse lido o seu livro quando eu era jovem, quando eu me casei, o meu casamento de quase 50 anos teria sido muito diferente, teria sido muito melhor. Eu aprendi aqui no seu livro que
eu poderia ter sido mais leve com meu marido. Eu pegava muito no pé, sabe, eu ficava ali, né, eu não dava espaço, eu não entendia as necessidades dele, eu não entendia quem ele era. Então, nós somos analfabetos na relação com o outro. Nós criamos várias prioridades sociais e aprendemos elas e passamos elas para os nossos filhos, que o valor principal é a construção de um patrimônio, a construção de uma carreira, a construção de um capital. E a gente deixa de lado ou passa uma postura, um modelo de relação muito pobre em termos de encontro com a realidade um do outro. Então, eu penso, Alisson, que essa possibilidade, que acredito eu, grita no interior de cada pessoa, porque de fato cada pessoa busca esse amar, não o amor, mas o amar, eu acho que torna-se mais possível se nós criarmos mecanismos de oferecer para as pessoas esses modelos e explicações fundamentadas, como nós estamos fazendo aqui, com essas frases maravilhosas. Eu tenho 500 citações aqui do Franco sobre o amor. É isso, né? Cara, veja bem, de maneira prática, né, a gente tem visto aí, eu recebi um áudio essa semana, eu acho que todo mundo deve ter recebido esse áudio, de um pai compartilhando como é, por exemplo, dar conta dos filhos estudando nesse período de aulas remotas, né? É um áudio super cômico, muito engraçado, para não ser trágico. Mas a gente tem visto que a rotina das famílias ela se alterou significativamente, a gente tem visto o nível de estresse aumentando. Elson, o que fazer, meu amigo? O que fazer para que a gente, né, não surte, para que a gente realmente não crie aí um grande conflito dentro das nossas relações, mas para que a gente consiga respirar, mas para que a gente consiga aproveitar esse momento também como um momento oportuno para nós vivenciarmos coisas que talvez na rotina normal que nós tínhamos antes não estava sendo possível. O que é possível, então, nós fazermos para alimentarmos esse amor, para vivenciarmos, então, esse valor que o Frankl nos apresenta? De maneira prática, não teórica agora, vamos para a prática. Vamos lá, você como terapeuta familiar. Pois é, Alisson, as pessoas, elas, muitas vezes, elas querem também uma solução muito, assim, rápida, né? O que está acontecendo? As pessoas estão voltando para suas casas e agora elas estão sendo chamadas a administrar suas casas, né? Talvez não precisavam fazer porque a rotina de todos os membros da família tomava conta de, ó, vamos empurrando, né? Cada um na sua rotina. Hoje o pai e a mãe têm filhos em casa e eles estão convivendo um com o outro. Então, o primeiro desafio, olhar para tentar criar na sua mente uma estrutura de rotina nessa nova realidade. Então, a minha rotina pessoal, como pai de família, como está a rotina da minha esposa e como eu posso auxiliá-la nessa rotina e que rotina nós vamos colocar para os nossos filhos. Quais são os desafios nesse momento, Alisson, e que muitos pais estão passando? É não dar-se conta das limitações dos próprios filhos e as próprias limitações. O que eu quero dizer com isso? A criança, ela precisa de espaço, ela precisa de ter uma certa liberdade. Antes ela estava indo para a escola, agora não está. Isso gera um certo estresse, isso gera uma certa tensão. Então, eu preciso colocar, sim, uma rotina para minha filha, para o meu filho, mas eu preciso me dar conta que ela não vai seguir essa rotina ao pé da letra. E eu preciso ser um pouco maleável com isso. Então, o estilo autoritário tem que dar um passo atrás. Eu preciso aceitar mais, ter um pouco mais de tolerância. O adolescente, da mesma forma, né? Nós temos aí adolescentes que estão enclausurados. Muitos deles não estão reclamando, porque talvez eles estão tendo a vida que eles pediram para Deus, né? Poder ficar na internet, né, a vida inteira ali, sem sair de casa. Mas a gente sabe que tem ali um déficit
social, né, onde ele se realiza no contato físico com os colegas e não está tendo. Então, aí pode haver, para algumas personalidades, uma perda assim, mais depressiva, para outras personalidades, uma coisa mais de estresse, de ansiedade, de aumento da ansiedade. Então, o pai e a mãe precisam ter esse espírito curioso de tentar entender a família. Isso também no casal, na dinâmica do casal, né? Então, vamos colocar no papel uma rotina, mas vamos colocar no papel a rotina sabendo que nós estamos fazendo um teste. É uma empresa agora que está começando e a gente vai precisar fazer testagens, ter essa tolerância, né? A família é um lugar do aprendizado. E por que é o melhor lugar do aprendizado? Porque há afetividade. Então, não abrir mão da afetividade nunca, né? A melhor forma de educar é oferecer o limite e oferecer o abraço. Oferecer o limite e oferecer o abraço. Isso também na relação do casal. Então, eu penso que a forma mais prática para se viver o amor hoje não é difícil. É a gente abrir mão, muitas vezes, dessa necessidade de termos razão, né? Vamos abrir mão um pouquinho disso, saber que também nós temos defeitos, os filhos veem os nossos defeitos, a esposa com certeza vê os nossos defeitos, isso não tem dúvida. E o marido também vê, né? Poder se abrir, dialogar mais, né, Alisson? Acho que é um tempo para a gente poder conversar mais em casa, Eu acho criar que tem um novas rotinas. aspecto que Frankel traz, viu, Alisson? Eu também sou terapeuta familiar e gosto muito, cara, muito, de trabalhar com casais, né? Tem alguns trabalhos que eu realizo, não na área da psicologia, mas em outra perspectiva com casais, então realmente é uma área que eu sou muito apaixonado e Débora também é psicóloga, né, minha esposa. Então aqui em casa, quando um tá muito brabo, travou não, né? Não caia não, Edson. Dei uma pausazinha aqui no Ellison. Opa, opa, voltou. Tá me ouvindo? Eu perdi, ficou um tempo sem te ouvir. Isso. Tá me ouvindo bem agora? Não, eu estava dizendo que eu gosto muito, cara, de trabalhar com casais também, né? E eu acho que tem um aspecto que tem me ajudado muito, não apenas enquanto psicólogo, enquanto profissional, mas enquanto pessoa, enquanto marido, enquanto homem, que é a capacidade, cara, de olhar para o outro não apenas a partir de quem ela é, mas acima de tudo, de assumir a minha responsabilidade num processo de facilitação para que o outro possa realmente desenvolver aquilo que ele pode vir a ser. E quando eu trago isso para a realidade de uma relação, né, seja ela conjugal, seja a relação pai e filho, ou seja uma relação, seja ela, né, entre amigos ou entre pessoas que nos procuram, isso é algo que me ajuda muito, cara, a realmente olhar para aquela pessoa não a partir de quem ela é apenas, mas acima de tudo a partir de quem ela pode vir a ser. Então eu digo isso muito para minha esposa, não é? De que eu vejo nela assim potenciais fantásticos e que às vezes ela brinca que nem ela consegue enxergar. Mas eu acho que o amor é isso e eu Sim, tenho uma sim, profunda responsabilidade com exatamente. ela. Eu digo para ela assim, olha, eu sou o principal responsável diante de Deus por ser um instrumento de Deus para te abençoar, para lapidar você, para que você possa crescer, para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa desenvolver o seu melhor, vamos assim dizer. Será que isso não é algo também que nos ajuda nesse momento? O amar é justamente isso, né? Você ver o outro na sua potência, né? Frankl fala, eu até coloco isso como introdução do Heróis, ele fala dessa necessidade de nós superestimarmos o ser humano. Olha que maravilhoso isso.
O que é superestimar o ser humano? Porque o casal, o marido pode fazer isso quando há amor, ele olhar para sua esposa, a esposa olhar para o seu marido e dizer, olha, eu vejo onde você pode chegar. Mas isso acontece de uma forma muito natural também em relação aos filhos. Né? O pai que olha para o filho e está lá, parabéns, você consegue. É uma constante alimentação dessa potência que existe dentro do outro. Isso é o amor. E de fato você tem toda a razão, né, Alisson? Porque amar não é apenas oferecer consolo, apenas oferecer carinho, afago. Amar é desafiar, é você empurrar, é você dizer para o outro, olha, você pode, você precisa acreditar, porque eu acredito, eu sei que é possível. Então, essa, esse empurrar, né, na sociedade, que começa em casa, que começa na família, é a gente poder dizer com clareza, com franqueza, para as pessoas que a gente ama, o que é possível ser, o que é possível fazer, e também no âmbito social, né? Ser franco com o vizinho que precisa, talvez, parar de fazer barulho de madrugada, né? Ser franco com os amigos que talvez estão tendo comportamentos que fazem mal para eles, não é? Isso é amor, né? E eu acho que você tem toda a razão nesse sentido. Elson, você falou em família, para a gente fazendo aqui um fechamento, eu queria ler uma frase da Elizabeth Lucas. Ela diz assim, olha, a comunidade familiar precisa ser reavivada, seu valor outra vez reconhecido, seu sentido existencial novamente experienciado. Cara, mais atual do que isso, impossível, né? E a pergunta que eu te faço é, esse momento de pandemia, esse momento, né, de tantos problemas que nós temos visto em diversos contextos, no contexto macro, no contexto micro, enfim, é realmente um momento oportuno, propício para nós reavivarmos esse valor da família? Olha, o Alisson, bom, eu queria pedir também para ler uma outra frase do Frank e para a gente Pode ler, pode complementar ler. isso que você está falando. Aqui no Psicoterapia e Sentido da Vida, Frank vai dizer o seguinte: milhares de anos atrás, a humanidade lutou pela fé num Deus único, pelo monoteísmo. Mas onde fica o saber de uma humanidade única? O saber que eu gostaria de chamar monantropismo. O saber em torno da unidade da humanidade. Uma unidade que ultrapassa todas as diversidades, quer as de cor da pele, quer as da cor dos partidos. Por que eu quis ler isso para complementar o que você está falando, Alisson? Porque a vida é um movimento. E assim como eu, ser humano, como o próprio Franklin fala, é sair de si em direção ao outro, esse ser humano que se realiza no doar-se, ele alcança e aprende a vivência desse amor nesse núcleo que é a família. Então, se hoje você vê problemas sociais, é porque, e isso é uma questão de epistemologia, né? Uma questão da lógica, para a gente analisar o fenômeno, que é o problema há na sociedade porque há um problema no seu núcleo. E qual é o seu núcleo? É a família. Então, não há como falarmos em mudanças sociais se nós não falarmos de uma transformação na família, e que é o quê? É justamente o que você está falando. Deixa eu te interromper. Vai cair daqui a 10 segundinhos. Aí a gente retoma, tá? Eu entro novamente para a gente ir fechando. 15 Tá ok, segundinhos então. vai Tá. acabar aqui. Então você que está nos assistindo, Entendi. olha, continue conosco, tá? A gente só vai cair e voltar novamente para fazer o fechamento.
Pronto. Desculpa, Eu brinco eu que falo quando demais. chega aqui os 30 segundos para mim, é sinal de que passou uma hora, então passou rápido, né? Como geralmente passa, e é sinal de que a gente precisa ir fazendo os fechamentos. Tá certo. Mas Pois vamos lá, é, você vinha falando justamente sobre a questão do manotropismo e também dessa questão do da núcleo família. familiar, né? Pois eu tenho feito essas entrevistas com os psicólogos de outros países, principalmente pessoal do Conselho Internacional de Psicólogos, para eles falarem como está a visão deles, a experiência deles com a pandemia, nos países deles, né, Alisson? Então, eu conversei com uma psicóloga, dois psicólogos de Nova York, psicóloga do Paquistão, uma realidade completamente diferente da nossa. Conversei com um psicólogo da China, inclusive hoje eu coloquei no YouTube, YouTube Ellison Santos. Depois vocês podem procurar, quem está nos assistindo, vale a pena. É uma entrevista de meia hora. Eu sei que talvez para o YouTube é uma coisa muito longa, as pessoas não têm paciência, mas vale muito a pena assistir. Ontem eu conversei com uma psicóloga da Holanda, a Polly, e ela também retratava isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Para dizer que todos esses psicólogos de diversos países também estão dizendo a mesma coisa, dessa necessidade de nós reavaliarmos como está a estrutura do mundo. E essa reavaliação, ela começa, obviamente, na família. Ontem, nessa entrevista com o George Hu, que é o chinês, ele mora na China, ele falava de um estudo que eles fizeram lá em Wuhan, em que, com as crianças que voltaram para a aula, foi centenas de crianças voltando para a escola, e, como era já de se esperar, muitas delas apresentando sintomas de depressão. Mas observou-se também que aquelas que não apresentavam sintomas de depressão, elas tinham um mindset, uma perspectiva positiva da vida. Então, olha que maravilhoso isso. Isso com certeza nasce em casa. Então, se nós estamos aqui falando como é viver o amor na prática dentro de casa, é sermos esses portadores de uma boa perspectiva da vida. E Viktor Frankl nos ensina isso de forma muito profunda e com muita propriedade, que, olha, se o sofrimento tem sentido, né, e se eu posso ter um valor de atitude diante daquilo que eu não posso mudar, além dos valores de criatividade, de criação e de vivência que eu sou chamado a fomentar todos os dias na minha vida, e eu posso também fomentar na vida dos meus, né, das pessoas que moram comigo. Então, se isso tudo tem valor e tem sentido, eu não preciso ter medo, eu não preciso dar espaço para o desespero. Então, eu posso criar nesse ambiente familiar, é aí a grande raiz, né, semear essa coragem, né, de enfrentar a vida com coragem, sem vitimismos, mas com responsabilidade, não é? É essa a grande mensagem de Frankl, né? Olha, somos responsáveis, como vamos responder ao que a vida nos pede, não é? Eu comecei hoje uma live que eu quero fazer diariamente com esse tema, sabe, Alisson? Justamente inspirado pelo Frankl, né? E a vida o que quer? Porque nós estamos acostumados a pedir para a vida, né? Mas não, a Isso. responsabilidade que nos faz crescer, que nos faz suportar o sofrer, ela tá baseada justamente na possibilidade de eu responder, de eu ser responsável pela minha vida e pelas coisas ao meu redor. Fantástico, meu irmão, fantástico. Eu fico realmente assim reforçando muito essa ideia da liberdade e da responsabilidade, né? Porque isso está diretamente ligado também aos nossos relacionamentos, às relações que nós construímos com as pessoas, né? Porque
Nós não somos livres para escolhermos como vamos ser tratados pelas pessoas, como elas vão nos tratar, né? De alguma maneira, isso é um destino que nos é apresentado, a ação das pessoas para conosco. Mas mais do que nunca, nós precisamos estar atentos, meu irmão, conscientes, para que a gente assuma a responsabilidade das nossas escolhas, mesmo diante das ações das pessoas para conosco, né? Gosto muito de trabalhar isso nas relações conjugais, de que eu não posso escolher como o outro vai me tratar, mas nós devemos realmente escolher como nós vamos reagir à forma com que o outro age conosco, né? E o poder de reação, essa capacidade de escolha também perpassa esse poder de reação. Eu posso simplesmente, como diria o ditado, né, pode vir quente, que eu vou como fervendo, né? Mas nós temos essa liberdade, né, a palavra branda alivia o furor, como já diz, né? Mas nós temos essa liberdade de agir de uma maneira diferente, né, de agir a partir daquilo que a nossa consciência nos aponta como ação que nós devemos realizar, como valor que nós devemos realizar em cada situação, né? Meu amigo, eu sempre peço aqui para o nosso convidado, o nosso entrevistado, deixar uma última palavra, mas antes de você deixar a sua última palavra, eu queria aproveitar também, além de divulgar o belíssimo trabalho que você tem realizado. Eu vi aí a série de lives que você está propondo, né? Vamos também ajudar a divulgar. Na quarta-feira que vem agora, a gente vai ter a live com uma vienense, né? A Xande, a Alexandra Gu, que é uma logoterapeuta que morou algum tempo no Brasil, então ela fala português, né? E ela vai estar conosco na live da próxima quarta-feira, falando sobre um tema que para mim é muito caro, um tema que eu tenho me debruçado há algum tempo, que é a relação da logoterapia com a psiconeuroimunologia, né? E nós vamos fazer essa live não às 20h30, né, em virtude do fuso horário, mas nós vamos fazer às 16 horas. Tá? Então, todos vocês estão convidados aí para a próxima quarta-feira nós estarmos juntos aqui com a Xande. Mas, meu amigo, compartilha aí então se você puder deixar uma mensagem para nós, para quem está nos assistindo nesse momento, que mensagem você poderia nos trazer? Olha, eu quero deixar essa frase do Frank, que eu acho que é fantástica, que o amor é a quintessência da sabedoria. Se você quer ter razão na sua vida, ame, né? É muito simples, né? Então, assim, se há um lugar onde nós podemos ter razão 100%, é na nossa capacidade de amar. Não é fácil, mas não é tão complicado quanto talvez a gente possa imaginar. Está dentro de cada um de nós e é simples, é nesses encontros, né, Alisson? Eu estou vendo você aí, Alisson, se enxugando. Poxa, tá tão calor aí no Nordeste, tá quantos graus aí? Rapaz, Nordeste não tem frio, cara. Então, Que maravilha, esse viu? quarto não tem ar-condicionado, então aqui a gente fica sugando um pouquinho o suor aqui, controlando para. Que Mas é por uma maravilha, boa causa, Alisson, que vale a pena. delícia. Que delícia que é isso, a gente poder se encontrar online. Se Deus quiser, a gente vai poder se encontrar em outros momentos, pessoalmente também. Parabéns, viu, Alisson, pelo seu trabalho. Eu sei que você, com muita paixão, com muito amor, você tem feito essas lives, tem feito tantas outras coisas, iniciativas aí na ABLAI, né, na Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial. Faz um bem danado, um bem maravilhoso para o nosso país e continue assim. Obrigado, viu, pelo convite, obrigado a todos vocês aí que estão nos assistindo. Um beijo aí para vocês, um abraço para todo mundo. Que é isso, a gratidão é toda nossa, meu amigo. Né? A gente tem visto aqui nas lives sempre pessoas de praticamente todas as regiões. Né? A Cris aqui lá de Manaus, tem o pessoal do Sul, do Sudeste, Nordeste, então nem se fala. Né? A Márcia, desde hoje que pede um alô lá para Minas. Mas, assim, realmente a gratidão é toda nossa, meu amigo. A gente agradece realmente aí a tua disponibilidade de compartilhar conosco, né, uma temática tão pertinente para os dias de hoje, de uma maneira tão sensível, tão
sabe, realmente de uma entrega mesmo que a gente vê no trabalho que você realiza. E quando você fala dessa temática, você não fala como um teórico, mas você fala como alguém que também vivencia aquilo que você estuda, aquilo que você acredita, né? Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem nos dias de hoje. Eu acho que as lives que a gente tem proporcionado, elas também nos confrontam sempre com isso, de que a gente precisa não apenas ouvir, a gente não precisa simplesmente ler, mas acima de tudo, a gente precisa trazer tudo isso para a nossa vida, para a nossa prática, a gente precisa realmente escolher vivenciar tudo isso, né? E sem dúvidas o amor é fundamental para que a gente possa sobrepujar todas essas dificuldades que nós temos visto e de alguma maneira sairmos dela melhores do que quando ela começou, né? E terminarmos todo esse momento conturbado que o mundo tem vivido, mas de uma maneira muito melhor. E assim eu acredito que nós vamos sair, meu amigo. Se Deus quiser. Eu queria, então, Sim, agradecer também a participação de todos vocês. Eu tenho visto aqui sempre nomes, né, que praticamente em todas as lives têm nos acompanhado, a Carminha, a Solange de Minas, a Márcia, o pessoal da Bahia, né, o pessoal do Rio Grande do Norte, Pernambuco, meu irmão Alessio também. Então, cara, isso é fantástico, né? Realmente a gente fica muito feliz de ver que, enfim, nós podemos fazer alguma coisa nesse período. Eu acho que esse é um grande desafio que é, nós temos. E isso também é uma expressão de amor, né? Nós dedicarmos parte do nosso tempo para refletirmos sobre temas, mas acima de tudo para resgatarmos essa esperança de que mesmo em meio sem ao caos, ao dúvida. aparente caos, ou como diria Franco, às situações de aparente equações quase que completas, a gente pode exercer essa liberdade, né? Essa liberdade de tomarmos uma posição e de realizarmos valor, mesmo diante das situações difíceis da vida. Então, É gente, muito isso aí. obrigado para todos vocês. Foi realmente uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui. Para quem quiser, amanhã à tarde, ou melhor, amanhã à noite, eu vou falar sobre conflitos, né? Nesse período de pandemia. Então, tem um pouquinho a ver com o que a gente conversou hoje. Porém, eu vou estar do outro lado, né, sendo entrevistado aí por um amigo psiquiatra aqui de João Pessoa. Quem quiser acompanhar, vai lá no perfil Alisson Pontes Oficial. Mas muito obrigado, gente. Alisson, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Uma grande honra dividir esse momento com você. Espero, em breve, né, poder lhe rever pessoalmente para a gente dar um grande abraço É isso aí. e matar a saudade. Um abraço, meu caro, para todos Um aí, para toda a abraço. família aí. Amém, irmão. Um abraço para todos, gente. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe.